Mais um dia, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite. Estamos começando mais um dia do nosso propósito de leitura bíblica. Mais um dia aqui terminando as nossas noites na presença do Senhor, estudando da palavra, comentando aqui aquilo que o Senhor nos deixou de mais precioso, que é a sua palavra, comentando aqui aquilo que de mais importante nós podemos ter, que é a presença do Senhor, e essa presença se carrega através da sua própria palavra. 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Esse aqui é o nosso propósito, aqui essa é a nossa intenção, e é por esse motivo que todos os dias nós nos reunimos aqui. Em alguns dias, infelizmente nem todos os dias eu tenho conseguido fazer as lives às 10 da noite, mas mesmo assim a gente tem colocado os vídeos, né? Eu tenho disponibilizado os vídeos, trazendo o estudo da palavra, trazendo aqui a ministração daquilo que Deus tem para derramar em nossos dias. Eu deixei no meu Instagram, na bio do meu Instagram tem aqui um calendário bíblico para que você possa acompanhar, para que você possa ir seguindo, ver a leitura do dia, para que você possa estar completamente ligado com o que nós estamos colocando aqui nos vídeos. Os vídeos também vão para o canal do YouTube, Michel Costa com Amor de Cristo, desde o começo, todos os vídeos estão lá. Alguns vídeos eu não consegui colocar aqui no Instagram, por alguns motivos eu tive a minha conta bloqueada e nem todos os dias a gente conseguiu colocar aqui os conteúdos, mas estão lá disponíveis no YouTube desde o começo. Se você perdeu por algum motivo, você perdeu algum dia, está lá, você pode recuperar. Nós estudamos ontem, chegamos ontem no 11º capítulo do livro de Êxodo, chegamos ao capítulo 11, nós vimos aqui o quanto o coração do faraó está sendo endurecido, nós vimos o quanto Deus tem dado oportunidades para que esse homem venha se regenerar, para que esse homem possa, de uma maneira humilde, libertar o povo da escravidão. Nós vimos o quanto Deus tem colocado sobre eles um fardo pesado, um castigo pesado. Nós vimos o quanto Deus tem pesado a mão sobre o povo egípcio, e principalmente por causa do faraó. Nós vimos as pragas acontecendo, nós vimos que muita devastação, e nós vimos que o próprio povo egípcio começou a perceber que a mão do Senhor estava contra eles, que o Deus estava pesando a mão sobre eles. Eles começaram a perceber que todos os males que aconteciam ali aconteciam só sobre o povo egípcio, não acontecia sobre o povo hebreu. Ou seja, Deus estava contra a atitude do faraó. Então, eles começaram a pedir, eles começaram a clamar, os líderes do povo começaram a clamar ao faraó para que ele pudesse também libertar o povo e acabar com o sofrimento. Mas nós vimos ainda assim o capítulo 11 terminando falando a respeito da dureza do coração do faraó. E hoje nós vamos hoje nós vamos ler 4 capítulos, nós vamos do 12 até o capítulo 15, nós vamos ver aqui o agir de Deus, nós vamos ver aqui a última praga e nós vamos ver aqui a libertação do povo. Mas antes de começar, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, nós te agradecemos por toda a liberação da tua palavra, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos permitido, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem nos conduzido até aqui, Pai. Eu te convido, Espírito Santo, esteja sobre cada casa, esteja sobre cada coração, sobre cada família que venha ter acesso a esse vídeo, Pai, em nome de Jesus. Todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que se levanta contrário ao agir da tua palavra, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Venha sobre nossa mente as tuas palavras, venha sobre a nossa mente a tua liberação poderosa, sobrenatural, venha sobre nossa vida, Senhor, a tua voz poderosa, o teu comando, a tua libertação, a tua transformação sobre nós. Venha sobre nós a tua palavra como frutos que permanecem, em nome de Jesus, que assim seja sobre cada um de nós. Venha frutos que permaneçam. Então vamos sem mais enrolações, hoje nós temos 4 capítulos para estudar, vamos entrar diretamente na palavra do Senhor, Êxodo capítulo 12.
Êxodo capítulo 12, nós vimos aqui que o faraó, então, com o coração endurecido, nós vimos aqui que Deus já mandou 9 pragas sobre esse povo, e mesmo assim ele não liberta o povo da escravidão. Por algumas vezes nós vimos o faraó manipulando e tentando enrolar Moisés, pedindo para que ele, dando condições até para que o povo fosse ao deserto para adorar o Senhor, mas sempre ele voltava atrás e sempre ele manipulava, sempre ele tentava enrolar Moisés e Deus mandava mais uma praga. Então no capítulo 11 terminou anunciando a 10ª praga, e nós começamos o capítulo 12 falando a respeito de talvez um dos fatos mais interessantes aqui nesse livro, que é a respeito de uma das festas, de uma das comemorações, de uma das celebrações mais importantes que nós vamos ver aqui no Velho Testamento. Deus então ele fala a respeito da Páscoa. Então olha o que ele começa dizendo aqui. O versículo 12 diz que o Senhor disse a Moisés, ou seja, o Senhor traz uma revelação, mais uma vez o Senhor se apresenta a Moisés. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, ou seja, aqui deve começar a base do seu calendário, tudo vai se passar por através desse momento, através dessa ação que eu vou ter com vocês. Digam no versículo 3 a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais, um animal inteiro deverá dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Aqui eles estão trazendo um princípio de Páscoa. Deus está dando a revelação de que ele deseja, como isso deve acontecer. Todos devem participar. É uma festa do povo, é uma festa que marca o povo de Deus. Todos devem fazer parte disso, todos devem estar postos nessa mesa. Qualquer família pequena, Deus mostra essa inclusão. Se uma família for pequena demais, então ela vai se juntar a uma outra família, mas não vai ficar ninguém de fora, ninguém vai ficar sem participar disso. O sacrifício também, um detalhe muito interessante, o sacrifício ele não era apenas uma maneira de se livrar de animais indesejáveis. Deus sempre colocou aqui os princípios de sacrifício que eram sempre os melhores animais, eram sempre o melhor. Vale lembrar da oferta do sacrifício lá atrás de Caim e Abel. Deus ele quer sempre receber o melhor, porque ele também nos dá o melhor. Deus sempre faz o melhor para que nós venhamos a ter, e nós temos que ter esse mesmo princípio. Deus ele não aceita qualquer coisa, Deus não precisa de qualquer coisa, porque ele também não nos dá qualquer coisa. Então o texto continua dizendo acerca das instruções, vai dizer que cada família ela tinha que separar um cordeiro no 10º dia do mês, mas ela deveria esperar até o 14º dia para sacrificá-lo. Ele dá também instruções acerca do que fazer, por exemplo, com sangue. O sangue do animal novo, ele deveria ser passado nas ombreiras e na verga das portas. Esse sinal, ele era exigido por Deus para salvar os hebreus da morte física. E o sangue de Cristo, ele é a provisão de Deus para a salvação da morte espiritual. Deus aqui ele começa a trazer, nós vimos aqui uma alusão do que vai acontecer lá na frente. Profeticamente Deus está liberando vida através da menção com o sangue, e através também da menção do sangue de Jesus que nós temos vida eterna, restauração, ressurreição. Nós vamos ver lá na frente, o texto vai continuar dizendo, nós vamos ver aqui no versículo 10, por exemplo, ele diz: não deixem sobrar nada pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado nas mãos, comam apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. Aí ele diz no versículo 11, a respeito aqui que eu citei, a respeito do anjo da morte: naquela mesma noite passarei pelo Egito, vou matar. Ou seja, ele vai cumprir com o presságio que ele deu a respeito da 10ª praga. Ele diz aqui, eu vou
matar os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, executarei juízo sobre os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas que estiverem que, quando eu vir o sangue, passarei adiante. Ou seja, ele faz um propósito aqui, ele faz uma demarcação, uma menção através do sangue, para livrar da morte física, e nós sabemos que a morte espiritual, nós vimos a ressurreição através do sangue de Cristo. Então olha como Deus é poderoso, olha como Deus é grande, olha como Deus ele faz as coisas de maneira perfeita. Nos versículos 15 ao versículo 20, então o texto vai continuando, ele vai dizendo aqui, no versículo 15 a 20, nós vamos ver instruções acerca dos pães asmos, um pão sem fermento. Nós vamos ver aqui, fazer algumas menções, por exemplo, em 1 Coríntios, do capítulo 5, versículo 8, nós vamos ver aqui uma explicação de Paulo sobre a verdade e a sinceridade simbolizadas pelos pães sem fermento. As ervas amargas, elas lembravam as pessoas do dissabor da escravidão. As ervas amargas, por exemplo, elas serviam para lembrar as pessoas do sofrimento e das razões a qual elas viviam na escravidão. O famoso rabino Gamaliel, que nós vamos estudar lá para frente, um dos homens mais conceituados, um dos homens mais respeitados na época de Jesus, o mestre de Saulo, ou seja, o mestre o homem que mais trouxe ali preparação para os judeus mais poderosos, mais famosos, mais de alto escalão daquela época. Ele se tornou, lá na frente, ele vai ser lembrado na leitura, na narração, na noite do Pessah, ou seja, na noite da Páscoa, por suas palavras. Ele diz o seguinte: todos que comerem corretamente a refeição de Páscoa, eles devem comer o cordeiro, acompanhado do pão sem fermento e das ervas amargas. Esse livro que eu citei aqui, ele é muito importante no meio judaico. É um livro que fala a respeito do ritual litúrgico da Páscoa judaica e inclui também a leitura do texto sobre a libertação dos judeus da escravidão egípcia. Ou seja, gerações e gerações foram marcadas através desse acontecimento aqui. É muito importante para eles esse acontecimento aqui. Então, na tradição judaica, quando chega essa época, eles se reúnem, eles falavam a respeito dessas direções que o Senhor trazia para essa ocasião, e eles faziam sempre a leitura desses textos, eles faziam a releitura dessas palavras, eles traziam aqui a explicação de tudo o que acontecia nessa época. Era muito importante para esse povo manter a tradição viva, era muito importante para esse povo, e até os dias atuais, trazer à memória aquilo que Deus fez. E é isso que nós estamos fazendo quando nós nos reunimos para estudar da palavra, é trazer à memória aquilo que o Senhor tem liberado, é trazer à memória aquilo que o Senhor tem feito, é trazer à memória aquilo que o Senhor nos permitiu viver, e que para que outras gerações também vivam. Graças a esses costumes, graças a esse entendimento desse povo, hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Então eles faziam menção a esses textos, eles liam esses textos, eles lembravam da época da escravidão, eles passavam isso para gerações atuais, para gerações futuras, eles faziam isso, eles tinham isso como um princípio de oração, eles faziam disso cânticos, eles faziam leituras de provérbios judaicos, ou seja, tudo isso foi acompanhando e foi norteando a cultura do povo judaico. O próprio apóstolo Paulo, mais tarde, ele faz uma analogia do pão sem o fermento com a pureza espiritual que deve ser mantida pelos cristãos à mesa do Senhor, quando ele fala na ceia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 8. Lá para frente nós vamos estudar com mais profundidade esses casos. O versículo 9 diz que eles devem ser assados ao fogo, ele dá a instrução de como a preparação desses alimentos.
Aí os israelitas, eles deveriam ficar prontos, ou seja, eles deveriam estar em alerta, porque Deus estava dando o sinal de que a libertação deles estavam chegando. Eles deveriam estar prontos para o comando. Uma maneira muito comum aqui na forma que eles viviam, eles não usavam sapatos, então Deus faz um alerta para eles: estejam prontos, os seus cintos estejam cingidos, os seus sapatos estejam prontos, estejam com as suas sandálias, os seus sapatos. O cajado, que geralmente ficava perto da porta, ficava a uma certa distância. Aqui Deus aqui revela que nessa noite ele quer que esteja próximo, esteja pronto. Deus está aqui remetendo que está chegada a tão sonhada hora da libertação desse povo. E aí, olha o que vai acontecer. Ele continua falando, no versículo 18, ele diz aqui: no primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 11º. Então, durante 7 dias, no versículo 19, durante 7 dias, ele diz aqui, durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pães sem fermento. Aqui eles estão fazendo a menção, como eu disse, a respeito de uma pureza, de uma purificação. Deus está trazendo para nós aqui o conceito de sermos, de se separar para algo, para um propósito. Como eu disse, o apóstolo Paulo remete isso à pureza espiritual. Deus estava os preparando para serem libertos. E aí nós entramos na segunda parte desse capítulo, trazendo a menção da 10ª praga. Então chega no versículo 21... No versículo 21, nós vemos que agora vai começar a se cumprir a praga da morte dos primogênitos. Então diz que Moisés ele convoca todas as autoridades de Israel e eles falam: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-se para celebrar a Páscoa. Ele começa a trazer para o povo as instruções que ele recebe de Deus. E aí eles vão falar aqui: molhem um feixe no isopo do sangue, quem estiver na bacia e passe o sangue. Ele vai falando: passa o sangue nas portas, cinjam as suas casas. Quando o Senhor passar pela terra, no versículo 23, ele diz que ele vai ver e reconhecer aquilo ali como um sinal de separação do seu povo. Então Moisés ele começa a instruir, mas olha o que ele diz no versículo 24: obedeçam essas instruções como um decreto perpétuo para que vocês e para os seus descendentes. O que ele está querendo dizer aqui? Aquilo que vocês estão fazendo nesse momento é um decreto que não quer dizer somente a nossa geração. Isso aqui nós estamos firmando um princípio para toda a nossa história, para toda a nossa linhagem, para toda a nossa descendência. Aqui nós estamos firmando um princípio que vai muito além do nosso momento atual. Aqui nós estamos fazendo algo que vai falar a respeito de muito mais para frente. É algo perpétuo. Ele diz aqui então: quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos, versículo 26, perguntarem o que significa essa cerimônia, vocês vão responder: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração, e depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Olha aqui o princípio de adoração que eles viviam. Olha o princípio, olha o tamanho do livramento que Deus estava dando a esse povo. Olha o tamanho da comunhão que Deus escolheu ter esse povo. Olha aqui, ele fala que quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês entrarem na terra da promessa, vocês vão fazer menção a esse momento, vocês vão fazer menção a essa festa. Eles poderiam fazer menção a todos os outros fatos, aos outros milagres que Deus fez, mas Moisés dá importância maior, um destaque maior para esse fato. E aí no versículo 29, diz que então, quando foi à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, versículo 30, e todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Agora aqui nós estamos vendo
que a última praga vem e que ela vai trazer um peso diferente, que ela vai trazer um propósito diferente aqui. Nós vamos ver que tudo aquilo que o faraó permaneceu endurecendo o teu coração, permaneceu relutando contra o que Deus estava fazendo, agora vai ter um significado diferente. Porque é muito diferente você viver, no caso deles, viverem pragas, viverem um monte de situações que eram incômodos, para você realmente perder os seus filhos, para você realmente perder alguém que faz extremamente diferença na sua vida. Eles viram agora o quanto Deus estava, fazendo, e que Deus não tinha mais algum temor em referência ao povo para ser liberto. Infelizmente, eles tiveram que chegar ao ponto de perder os seus filhos. Eles tiveram que perder os seus primogênitos. E aí isso não se reflete somente ao faraó, reflete a todo o povo egípcio, reflete também aos seus bens, ou seja, aos seus gados, à sua criação. E aí continua dizendo a respeito do êxodo aqui, dizendo que naquela mesma noite, então, o faraó ele manda chamar Moisés, ele manda chamar Arão, no versículo 31, ele manda chamar Moisés e Arão, e ele diz, levanta, saem do nosso meio. Então ele está furioso, ele está chateado, ele está transtornado, ele os expulsa do meio deles. Ele diz aqui, expulsem, versículo 31, expulsem, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês os israelitas, vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram, levem os seus rebanhos, como tudo. Cara, tudo que eles tinham pedido, tudo que o faraó tinha negado, agora ele está falando, vão embora, leve o que você quiser, passou dos limites. Os egípcios, diz aqui no 33, que os egípcios ele pressionavam o povo para que eles se apressassem em sair. Tamanho era o medo, tamanho era o temor que foi colocado ali sobre eles, tamanho foi a destruição. Eles estavam transtornados com tudo aquilo que estava acontecendo, que a única coisa que eles queriam é que eles fossem embora. Antes o que eles estavam retendo, agora eles estão liberando. Assim é com Deus na nossa vida, quando os nossos inimigos tentam de alguma forma nos oprimir, quando eles tentam de alguma forma nos destruir, o Senhor se levanta em nosso favor. O Senhor ele luta as nossas guerras, e quando chega o momento, quando o Senhor brada lá de cima, não tem quem faça retroceder, não tem quem impeça. Quando Deus quer liberar algo sobre nós, não há quem possa impedir. Então somente nós precisamos cumprir a ordenança que Deus dá. Então somente nós precisamos fazer como esse povo, nós precisamos marcar o nosso território, nós precisamos marcar, selar o nosso ambiente, para que venha o anjo do Senhor, passe sobre as nossas casas, traga uma bênção e afaste os nossos inimigos. O povo aqui está liberando, o povo aqui está fazendo esforço para que os egípcios vão embora, para que o povo israelita vá embora. Eles só querem se livrar de toda essa maldição, de toda essa mão pesada que o Senhor está colocando sobre eles. Então os israelitas obedeceram. No versículo 34 diz que então o povo ele tomou a mesa do pão ainda sem fermento e carregou nos ombros. Eles começaram a recolher os seus bens. Eles pediram aos egípcios, no versículo 35, eles obedeceram às ordens de Moisés, eles pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro, roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes dava o que pediam, e assim eles despojaram os egípcios. Deus não faz com que a gente vá viver as nossas promessas com as mãos abanando. Deus nos honra, Deus coloca a gente por uma posição de honra. Deus vê o nosso posicionamento, Deus reconhece o sacrifício que nós fazemos em adoração a Ele, e Ele nos envia debaixo de honra, debaixo de muita honra. O Senhor ele deu graça ao povo do egípcio e ao povo israelita contra os egípcios, e assim diz a palavra que assim eles foram embora com honra. Os egípcios, o 37 diz que os israelitas foram de Ramsés até Sucote, e havia cerca de 600 mil homens a pés, além de mulheres e crianças. Uma grande multidão de estrangeiros. Eles começaram a marchar, e eles foram marchando, eles foram indo em direção a uma terra de promessas. Eles foram indo com os seus bens, eles foram indo com muita honra. Diz no versículo 42, assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Deus estava marcando uma aliança, Deus estava renovando a aliança com aquele povo. Aí fala um pouco a respeito das leis e sobre a participação da Páscoa, do versículo 43 ao 50. Nós vamos ver aqui o Senhor mostrando
regras acerca da celebração da Páscoa, regras que poderiam ter sido mencionadas em algum outro momento, em alguma outra hora, mas estão incluídas aqui por causa da descrição dessa primeira Páscoa, por causa dessa narrativa inicial a respeito da Páscoa, e talvez uma das mais importantes. Nós vamos ver em outros momentos, nós vamos ver em outros livros, fazendo menção a esse momento, mas aqui é onde o Senhor escolhe para marcar essa data de uma vez por todas. Aqui Deus quer fazer um memorial acerca disso. Ele diz que no versículo 43, nenhum filho estrangeiro poderá comer, o escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, o residente temporário, o trabalhador contratado, dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora de casa, nem quebrem nenhum dos seus ossos. Toda a comunidade de Israel deve celebrar a Páscoa. Ele começa a trazer menções de como deve ser esse momento. Ele começa a fazer menção a respeito do que é a vontade dele para essa celebração. Como ele quer ser celebrado, como ele quer ser adorado nesse momento. Uma mesma lei corresponde ao termo hebraico Torá, que basicamente significa ensinamentos, instruções, mandamentos e estatutos. Olha que diz o versículo 49 e 50. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões, organizados segundo as suas tribos, as suas casas, as suas descendências ali em questão. E aí nós vamos ver agora eles saindo desse povo, eles saindo desse lugar, Deus os libertando, Deus trazendo grande menção da sua vitória, Deus celebrando com eles. Nós entramos aqui no capítulo 13, nós vamos ver acerca da consagração dos primogênitos. Nós vamos ver que antes dessa história dramática da passagem do Mar Vermelho, nós vamos ver ali para frente, nós vamos ver um registro dos institutos fundamentais dados a Israel pelo Senhor. E eu estou falando de pelo menos 3 mais importantes. Eu queria citar aqui o primeiro. Nós vamos falar a respeito da consagração dos primogênitos. O segundo, nós vamos falar acerca dos pães asmos. E o terceiro, nós vamos falar a respeito da lei acerca dos primogênitos. Deus estabelece princípios para que esse povo vai continuar vivendo com ele. Ele volta a falar sempre com Moisés. Deus sempre está falando com Moisés. Deus está sempre trazendo a instrução por meio de Moisés. Ele vai dizer: consagra a mim todos os seus primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Ou seja, o que Deus havia feito em tirar a vida dos primogênitos dos egípcios como um castigo, Deus faz isso com os israelitas em termos de uma separação. Então Deus mostra a importância, Deus sabe a importância disso, e Deus sabe o quanto foi pesado quando ele colocou essa última praga sobre os egípcios. Agora ele faz ao contrário, ele pede para que os israelitas, ou seja, o seu povo, façam essa consagração a ele dos seus primogênitos, ou seja, os seus filhos e os seus animais. Versículo 3 vai dizendo que Moisés ele diz ao povo para comemorar esse dia que vocês saíram do Egito com a mão poderosa de Deus, ou seja, reconheceis que foi Deus quem fez isso. Comemorem as vitórias que Deus nos dá. Nós precisamos comemorar as vitórias que Deus dá sobre nossas vidas, as conquistas que nós temos com Deus. Nós precisamos ter o hábito de comemorar as vitórias que o Senhor nos concede. Nesse mesmo dia, vocês estão saindo, e quando o Senhor, versículo 5, os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, dos evegeus, ebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar a Páscoa nesse mesmo mês. Vale lembrar que essa terra ela foi prometida desde Abraão, e agora sim eles vão em caminho da promessa. Agora, depois de tantas e tantas gerações, a promessa daquela terra ser deles começa a chegar perto, começa a ter vida, eles começam a sentir cada vez mais próximos dessa promessa se tornar uma realidade.
Deus continua dando instruções a Moisés: durante 7 dias comam pão sem fermento, no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Aqui ele começa a falar referente à festa dos pães asmos. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. No versículo 8 ele diz que nesse dia cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Sempre trazendo menção ao que o Senhor fez por eles, sempre reconhecendo o papel de Deus tão importante na libertação do povo, de um povo que foi escolhido pelo próprio Senhor, de um povo que tinha aliança com Deus, e Deus é um Deus que não quebra as suas alianças. Deus é um Deus que não quebra a sua aliança. Este sinal será sobre tua mão e por tua lembrança entre os teus olhos. Olha o que diz no versículo 11: depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos do seu rebanho, resgatem um cordeiro para toda a cria dos jumentos. Se não quiserem resgatá-la, quebrem o pescoço, resgatem também todo o primogênito entre seus filhos. Versículo 14, ele diz acerca de gerações futuras. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa, quando eles lhe perguntarem o porquê de tudo isso, vocês vão dizer que com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó então resistiu e recusou a nos deixar sair, o Senhor matou todos os seus primogênitos, tanto os homens como os animais. Então por isso nós sacrificamos os primeiros machos de todos os ventres e resgatamos os nossos primogênitos. E olha que diz o versículo 16, é um sinal, era uma lembrança, ou seja, um memorial. Ele diz no versículo 16: isto será um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor nos tirou de um lugar de escravidão. O Senhor nos tirou de um lugar de tortura. O Senhor nos tirou de um lugar de opressão espiritual. O Senhor nos tirou de um lugar onde nós éramos tratados de uma maneira deplorável. E assim é comigo, assim muito provavelmente foi com você. O Senhor nos tirou de um lugar de escravidão, o Senhor nos tira ainda hoje de um lugar de escravidão. Esse Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de amanhã, é o Deus que nos liberta, é o Deus que nos cura, é o Deus que nos envia debaixo de mão poderosa, que nos conduz embaixo de uma mão poderosa a um destino a qual nós não merecíamos, a uma terra de promessas a qual nós não merecíamos, mas mesmo assim ele resolve nos honrar. E aqui nós vamos terminar esse capítulo dizendo a respeito da partida dos israelitas. Então Deus pesou a mão contra o faraó, Deus fez tudo aquilo, o coração dele agora estava disposto, os egípcios queriam que os israelitas fossem embora com urgência, o quanto antes eles fossem embora, e agora eles receberam as instruções acerca da comemoração, acerca da Páscoa, mas agora eles vão embora desse lugar. Se o povo de Israel ele tivesse ido diretamente para Canaã, ele teria andado rumo à direção norte. Se você na sua Bíblia aí tiver um mapa, muito provavelmente, se você tiver uma Bíblia de estudo, talvez se você não tiver, você pode de repente depois colocar no Google, você vai entender um pouco melhor a respeito da localização desse lugar. Eles tivessem ido diretamente para Canaã, eles teriam seguido ao rumo norte, ao longo da costeira, mais tarde conhecido como a terra dos filisteus. Eles teriam um caminho reto. Havia alguns indivíduos desse povo vivendo em Canaã desde os tempos mais remotos, e a principal invasão que esse lugar viveu, a consequente colonização da terra, ela se deu antes dos meados aí dos séculos 12 a.C. O uso do nome Canaã ele é similar à utilização posterior dos nomes da quais a cidade celeiro de Israel, elas trabalhavam no Egito, elas foram chamadas. Nós vimos isso lá no começo do livro de Êxodo. Nós vimos que eles começaram a chamar as cidades a respeito de nomes de pessoas, eles traziam esse tipo de costume. Isso era algo que eles viviam naquela época. Então, para que o povo então não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito, ou seja, os egípcios eles tinham fortalecido a roteira costeira a fim de proteger o seu território. O povo hebreu, naquela situação, ele possivelmente seria forçado a entrar em uma batalha com os egípcios.
ou com os filisteus antes de estarem preparados. Eles não estavam preparados para uma batalha, então eles tinham que traçar um caminho onde eles pudessem fugir de todas essas consequências, de todas essas figurações também. Nós sabemos, claro, que eles passaram por muito mais tempo caminhando pelo deserto. Olha o que diz o versículo 18. Olha o que diz o versículo 18. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Olha aqui um outro princípio muito interessante. Moisés, ele traz aqui o cumprimento de uma promessa do povo a respeito das suas antigas lideranças, a respeito das suas antigas gerações. De José até a geração de Moisés, nós vimos que passaram décadas, passaram séculos, passaram-se muitas gerações. E mesmo assim, quando eles estão partindo, eles cumprem a promessa que fizeram a José, que quando voltassem a Canaã, eles levariam seus ossos, levariam seus restos para que ele fosse enterrado junto à capela que Abraão comprou para a constituição de toda a sua família. Então eles estão cumprindo, honrando a um homem que fez toda a diferença para aquele povo. E nós terminamos esse capítulo 13 dizendo que os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. E durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia e nem a coluna do fogo de noite. Nós vimos aqui o quanto Deus é fiel, nós vimos aqui o quanto Deus ele é preciso, o quanto Deus é poderoso e o quanto Deus tem pressa para que se cumpra os seus propósitos. Deus aqui ele cria uma estratégia, Deus aqui ele faz com que o povo marche, ele faz com que o povo não retroceda, ele faz com que o povo continue marchando sem parar. Nós vamos ver aqui que esse povo foi liberado para ir ao deserto, mas ele não foi liberado de qualquer forma, ele não viveu isso de uma maneira tranquila. O capítulo 14 vai nos falar a respeito da travessia e talvez uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, até mesmo por pessoas que não são cristãs, por pessoas que não estudam a própria palavra, mas conhecem a história de Moisés abrindo o Mar Vermelho. E olha que diz aqui no capítulo 14, vai falar que os egípcios eles começaram a perseguir o povo a qual eles tinham liberado. O faraó, no versículo 3, o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto, então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas, ou seja, Deus dá uma ordem para eles, Deus dá uma direção. A travessia do Mar Vermelho é o ápice da saída do Egito, é uma das principais narrativas bíblicas para esse livro do Êxodo, é a principal manifestação de Deus aqui nessa libertação. Deus continua endurecendo o coração do faraó, Deus continua endurecendo, esse faraó continua agindo contra o povo israelita. Olha o que diz o versículo 6, então o faraó ele manda aprontar sua carruagem e leva consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos seus melhores carros. Eram muitos carros de guerra para aquela época, cada um com um oficial no comando. Vai continuar dizendo aqui que o Senhor ele entra então nessa batalha. Deus não foge da batalha, o povo não foge, o coração do faraó continua sendo endurecido, diz o versículo 8. Eles perseguem os israelitas, os egípcios então com cavalos, carros de guerra, cavaleiros, eles todos com toda a sua infantaria, eles continuam essa perseguição. Eles continuam ali e chega um determinado momento que o povo israelita eles se aproximam e eles começam a ficar encurralados. Eles chegam diante do mar e aí eles aterrorizados, aqui o versículo 10, aterrorizados eles clamam ao Senhor, eles começam a falar: Moisés,
Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Olha o que eles começam a ver, eles começam a sentir o medo, eles começam a sentir o temor, eles esquecem de tudo que Deus fez por eles até ali. E será que você naquela situação pensaria diferente? Será que nos dias atuais, será que a minha atitude, será que a sua atitude é pensar como esse povo? Quando nós somos encurralados, quando nós estamos atemorizados, quando nós estamos ali confrontados pelos nossos inimigos, será que a minha atitude, será que a sua atitude muitas vezes não se assemelha com a desse povo aqui? Eles falam: Moisés, você nos trouxe à frente daqui, será que não tinha túmulos o suficiente no Egito para que nós venhamos a morrer no deserto? Eles começam a falar aqui no versículo 11, o que é que você está fazendo conosco? Por que você nos tirou de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha o que leva as pessoas a pensarem, olha o que leva o ser humano a se remeter por falta de fé, por falta de coragem, por covardia. Moisés então ele responde ao povo no versículo 13, não temamos, isso aqui é uma grande afirmação de Moisés, uma demonstração de fé. Não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor nos trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, então somente se acalmem. Muitas vezes essa palavra ela vem para mim, ela vem para você. Se acalmem, o Senhor lutará por vocês. Vocês nunca mais vão ver o problema da forma como vocês veem hoje. Então o Senhor ele responde a Moisés no versículo 15. Ele responde no Moisés no versículo 15. O Senhor aqui ele dá uma ordem aos israelitas. Ele diz aqui: diga ao meu povo que marchem. Porque você está clamando a mim, diz o Senhor. Diga aos israelitas que avancem. Diga ao meu povo que marchem. Erga a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar, e as águas se dividirão em terra seca, para que os israelitas atravessem o mar. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó, endurecerei o coração dos egípcios, eles vão te perseguir. Eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e quando eu for glorificado com a derrota do faraó, os seus carros de guerra e seus cavaleiros. E aí diz no versículo 19, nesse versículo aqui a gente observa que o anjo de Deus e a coluna de nuvem agiram para proteger e guiar os israelitas. O termo anjo de Deus ela é uma expressão para anjo do Senhor, ou seja, a coluna ela é propriamente lá na frente simbolizada como o próprio Senhor. Diz aqui: o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos se retirou, colocando-se atrás deles como uma proteção. Ele se retira, ele antes ia à frente, abrindo os caminhos, agora ele vai atrás para que eles possam seguir em frente, para que eles possam ser protegidos. A coluna de nuvem também saiu da frente deles, se põe atrás. E entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam se aproximar. Ou seja, Deus cuida de toda a situação. Diz aqui no versículo 21 que Moisés ele cumpre essa ordenança então. Então Moisés ele vai lá, ele faz como Deus pediu, ele estende a mão, e aí nós vimos aqui que se cumpre o que o Senhor falando, as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda, ou seja, o mar ele se abre. O versículo 23 vai continuar falando aqui, os egípcios continuam perseguindo, eles continuam tentando ir à frente para tentar matá-los, para tentar buscá-los, recuperá-los. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles. Mas o Senhor diz a Moisés no versículo 26, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, os seus carros de guerra sobre os seus cavaleiros. E aí diz que Moisés então ele estende novamente a mão, ele estende o mesmo movimento que ele fez para que o mar se abrisse e eles atravessassem, agora ele faz para que o mar volte ao normal. Eles já tinham atravessado, Moisés estende a sua mão, as águas voltam ao normal e todos os egípcios que estavam vindo em perseguição agora são assolados com a morte, são assolados com a derrota.
Os israelitas, versículo 29, atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E naquele dia, versículo 30, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Aqui foi a chancela, aqui foi o selo, aqui foi a autoridade máxima de Deus derramada sobre Moisés. Aqui o povo está reconhecendo a respeito dele. E aí nós vamos para o último capítulo de hoje, nós vamos ver um cântico de Moisés, nós vamos ver aqui uma menção de comemoração a esse lendário momento. O versículo, dos versículos 1 a 19, nós vamos ver aqui o primeiro cântico de maior extensão na Bíblia, nós vamos ver aqui um primeiro cântico marcante que nós vimos aqui no Velho Testamento. Nós vamos ver cânticos de Davi, nós vamos ver cânticos de Salomão, nós vamos ver diversos cânticos, nós vamos ver cânticos de Débora, nós vamos ver cânticos marcantes na Bíblia, mas esse aqui é o primeiro cântico que a Bíblia relata, um cântico que fala a respeito de libertação. Outras sessões, nós vamos ver aí outras sessões poéticas que são muito curtas para serem chamadas de salmos. Nós vimos aqui, esse daqui, uma menção, muitas vezes por alguns estudiosos, como se fosse um possível salmo de Moisés. Moisés, ele compõe esse cântico de uma maneira que mostra ali a sua escrita de uma forma antiga, ou seja, né? Nós vamos ver aqui outros 2 salmos de Moisés lá na frente. Nós vamos ver aqui que a Bíblia vai relatar Moisés de uma maneira um momento aqui onde o relato é um pouco mais poético. Ele começa a falar acerca dos filhos de Israel, ele começa a falar palavras de exaltação ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. O Senhor é minha força, a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, eu o louvarei. O Senhor é guerreiro, Ele é o meu Senhor, Ele se lança ao mar, as águas profundas o encobriram. Ele começa a descrever o poder de Deus. A tua mão direita foi majestosa em poder. O Senhor, a tua mão direita, despedaçou o meu inimigo. Em triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Ele diz aqui a respeito da grandeza de Deus, ou seja, no versículo 8, por exemplo, o forte sopro de suas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, eu os perseguirei. Ele vai falando sobre todo um contexto que eles viveram em forma de uma canção. Essa é uma canção tradicional, é uma canção que o povo celebra. O povo celebra acerca aqui dessa canção, trazendo menção ao poder de Deus. Ele mostra aqui a respeito também, ele cita a respeito da arrogância do exército que os perseguia, a respeito da arrogância dos inimigos do Senhor, a respeito da arrogância que aqueles que se levantam contra o Senhor cometem. Quem tem a presunção de se levantar contra um Deus tão poderoso? Será mesmo que os nossos inimigos têm poder o suficiente para se levantar contra Deus? Para se levantar contra aqueles que estão guardados debaixo das asas, debaixo de uma aliança com o Senhor? E aí nós vemos aqui no versículo 20... No versículo 19, versículo 18 termina a canção dizendo que o Senhor reinará eternamente. Entra aí no versículo 19, então, quando os cavalos de guerra, seus cavaleiros do faraó, entraram no mar, o Senhor fez com que as águas do mar voltassem sobre eles. Os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Aí no versículo 20, ele quebra um pouco essa história, dizendo que então Miriam, a profetisa, irmão de Arã, irmã de Moisés, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando também tamborins e dançando. E aí Miriam entra na parte, as mulheres começam a fazer parte da festa. Não era uma festa somente para os homens. A Bíblia não cita muitos relatos a respeito de mulheres nessa época, mas em alguns momentos que ela cita é porque tem algo especial aqui para trazer. Nessa passagem aqui, então, Miriam, irmã de Moisés, ela é mencionada pelo nome pela primeira vez. Bastante provável que ela seja ela é citada na história do nascimento dele. Aqui ela é chamada pela primeira vez como profetisa.
Então, embora não houvesse antigamente aqui registros, né, de mulheres servindo como sacerdotisas na antiga Israel, nós vimos que esse fato mostra aqui a importância dessa mulher, mostra a importância dessa família. Nós vamos ver lá na frente o papel e a importância que essas profetisas exerciam. Nós vamos ver Débora, nós vamos ver lá na frente também a esposa de Isaías, nós vamos ver Uda, nós vamos ver aqui Miriam e outras mulheres fazendo menções aqui na própria palavra. Como são importantes as mulheres, como as mulheres desde o começo têm grande importância na história do Senhor, na história do seu povo. E aí ela fala oficialmente em nome de Deus. Entretanto, nem ela nem seu irmão Arão tiveram semelhante aproximação como o Senhor, como teve como Moisés. Não há comparação do que Moisés viveu, do que seus irmãos viveram. E esse capítulo vai terminar falando a respeito das águas de Mara e de Elim. Olha o que diz o versículo 22 até o versículo 27. Depois que Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, durante 3 dias eles caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram águas amargas. E essa razão fez o lugar chamado Mara. Então o povo passou pelo deserto, fez a travessia, estava tudo muito feliz, havia comemorações, eles fizeram cânticos, haviam festa, eles estavam em festa. O verbo murmurar nessa sessão, nessa passagem, ele não apresenta um sentido tão duro como usado em outras ocasiões. A recente libertação aqui do povo faz menção com que essa queixa ela parecia um teste de misericórdia de Deus. Muitas vezes nós agimos como os israelitas, mudando de comportamento muito fácil, mudando assim dessa murmuração muito instantânea. Nós devemos ter cuidado. Muitas vezes eu já me peguei agindo dessa forma, muitas vezes eu já me vi nesse tipo de situação onde em um momento eu estava comemorando uma vitória e pouco tempo depois eu estava totalmente perdido em tristeza, em medo, em confusão, em um entendimento, um discernimento vazio, como se Deus tivesse perdido o controle das coisas. Aqui o povo ele começa a murmurar por algo tão pequeno, diante de tudo que Deus já tinha mostrado que estava fazendo por ele. Diante de tantas coisas boas que Deus tinha feito, esse povo começa a murmurar por não ter água suficiente ou por ter uma água proveitosa naquele momento. E o povo ele começa então a reclamar a Moisés. O povo ele começa a trazer aqui uma estrutura de murmuração, de reclamação. Muitas vezes nós vivemos isso nos nossos dias atuais. Um povo que só reclama, um povo que só traz problema, um povo que só enxerga as dificuldades, um povo que não se contenta e que não busca soluções, que não valoriza soluções, que sempre olha para o problema e nunca pensando em soluções. E aí Moisés ele traz essa queixa, ele traz essa situação ao Senhor. Moisés ele estava aprendendo a ser líder. Moisés ele não tinha sido Moisés ele não tinha se preparado durante a sua vida para isso, e ele estava buscando sempre no Senhor. Isso nos ensina. Talvez você não seja capacitado o suficiente, talvez você não tenha as melhores capacitações, mas é no Senhor que você tem que buscar ajuda. Então Moisés ele recorre ao Senhor. Moisés ele vai até o Senhor, ele fala, e Deus mostra aqui, Moisés clamou ao Senhor, este lhe indicou um arbusto, ele o lançou na água e essa se tornou água boa. Então Mara, o Senhor lhe deu ordens e ordenanças e colocou à prova, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Olha que bênção, Deus tá dizendo aqui que ele não vai trazer peso sobre esses homens, ele vai trazer uma vida boa sobre esse povo, mas há uma condição. E qual é essa condição? Cumprir com a lei, cumprir com o que ele está mandando, cumprir com o que ele está pedindo, cumprir com as alianças, cumprir com o propósito, ser fiel ao Senhor. Ele não está pedindo nada demais. Algo que deveria ser natural diante daquilo que Deus já manifestou fisicamente para esse povo. Talvez a adoração e a fidelidade fosse algo tão natural naquele povo, naquele momento. E nós vamos terminar esse capítulo, esse estudo de hoje, com o último versículo dizendo que depois que eles chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, eles se acamparam junto àquelas águas. Nós vimos aqui, terminamos hoje o nosso estudo, terminamos aqui o nosso momento de
culto aqui, no nosso momento de instrução na palavra, nós lemos hoje de Êxodo capítulo 12. Nós lemos do capítulo 12 ao capítulo 15, nós vimos aí a última praga sendo derramada, nós vimos a Deus estabelecendo o princípio da Páscoa, nós vimos Deus libertando esse povo, nós vimos Deus levando e conduzindo eles a uma nova vida. Deus é um Deus que tira-nos da escravidão, Deus nos tira da situação de opressão, da situação de dificuldades, da situação de desconforto e nos coloca em um novo lugar, nos coloca em terras prometidas, em terras onde nós vamos ser abençoados. Então nós devemos ter somente o princípio de o adorar, nós devemos ter somente o princípio de cumprir com as suas ordenanças, não murmurar, não se voltar contra ele, mas sim alimentar a nossa fé. E aí fica uma lição para hoje. Quando e como nós temos nos posicionado diante das bênçãos, diante do agir de Deus, diante de tudo que Ele tem feito por nós? Será que nós somos aquele povo que cumpre a ordenança, que o adora, que canta e louva as suas promessas, os seus feitos? Ou será que nós somos aquele que murmura e que traz aí problemas para o próprio povo, que gera problemas dentro do próprio povo? Esse foi mais um dia dos nossos estudos. Espero aí que Deus possa ter falado com vocês. Esse vídeo vai ficar salvo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com todo mundo. Deus os abençoe. Amanhã estamos aqui de novo. Que vocês fiquem na paz, fiquem com o amor de Cristo. Um abraço, Deus abençoe.